Meus Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Flávio, Senhor. Ele saiu do conforto da sua casa para estar aqui obedecendo ao mandado do Senhor para ele, Pai. Porque ele tem a plena convicção, Senhor, que ele veio aqui nessa noite para fazer aquilo que o Senhor ordenou, Pai, que o Senhor colocou no coração dele. Por isso, Pai, dá a ele toda a liberdade que ele precisa, Pai, no decorrer desse culto, Senhor. Que o Senhor o use para tocar nos corações que vieram aqui, porque também estão aqui porque o Senhor trouxe, Pai. Nada acontece, Senhor, se não for a tua mão agindo, Pai. Então, por isso, Pai, eu quero repreender, Senhor, toda a ação de Satanás contra a vida do teu servo, da sua esposa, dos seus filhos, Senhor. Preserva, Pai, o ministério dele, a profissão que ele exerce, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, Pai, os seus filhos, guarda os bens do seu filho, Senhor. E tudo, Pai, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre tão prazeroso estar aqui. Somos recebidos com tanto amor, tanto carinho. É uma bênção realmente. Nós somos da Comunidade da Graça de Rolândia. Estou nessa noite com a minha esposa, a pastora Lorena, que eu já acho que a grande maioria já conhece, com o Beto e a Fernanda, que são nossos líderes de adolescentes lá em Rolândia, que tem feito um trabalho muito bonito com os nossos adolescentes lá, que tem crescido no conhecimento do Senhor. Tem uma equipe que tem se dedicado, tem abençoado tanto. Irmãos tão preciosos, têm somente somado conosco. Estão comigo aqui nessa noite para nos dar o prazer da companhia deles, em nome de Jesus. A bispa nos ligou há aproximadamente uns 15 dias atrás, fazendo o desafio para que nós estivéssemos aqui trazendo uma palavra, falando sobre família. Família é algo que eu fico tão contente em poder ministrar, porque família nós sabemos que é algo que ocupa o centro do coração do Senhor. O Senhor tem um plano todo especial com a família. E tanto isso é uma verdade, quando o mundo pode estar caindo do lado de fora, mas nós estamos bem com a nossa família, está tudo certo. Nós recarregamos as baterias para podermos ir para o dia seguinte para matar os leões que ficaram amarrados do dia anterior. Mas lá fora pode estar tudo muito bem, mas se dentro de casa não estiver bem, nós não estamos bem de maneira alguma. Não temos força, não temos ânimo, não temos disposição para nada. Então nós vemos que família é algo que ocupa o coração, o centro do coração do nosso Pai. Ele formou a primeira família ainda lá no Éden, quando ele criou todas as coisas, depois criou Adão e Eva, ali iniciando a primeira família. Então é algo muito especial, é algo que eu tenho muito prazer de estar falando sobre família. E nessa noite nós vamos estar usando uma família das Escrituras que o Senhor deixou registrado para nos abençoar. Vamos extrair aqui grandes verdades. Eu gostaria que você tivesse o seu coração cheio de expectativa, porque o Senhor tem algo especial reservado para você nessa noite. Eu sei que o Senhor preparou, agendou esse dia na agenda dele, tirou você da sua casa, trouxe para cá para falar com você. Eu sei que algo especial tem reservado. Eu sei que às vezes alguma resposta, algum caminho, a oração que nós vamos fazer no final, eu sei que você não vai sair daqui da mesma maneira. E você vai estar olhando para dentro da sua casa de uma maneira diferente. Não porque sou eu que vou estar ministrando, estar usando aqui verdades muito simples da palavra, mas porque o Espírito Santo te trouxe aqui para falar com você. O Espírito Santo é que vai fazer essa obra, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai bendito, no nome de Jesus, somos tão gratos, meu Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, Pai, ouvindo mais de Ti,
e dando a liberdade para que o teu Espírito opere poderosamente. O Senhor tem toda a liberdade para fazer nessa noite. Paizinho amado, faz conforme está no teu coração. Traz libertação, traz restauração, gera perdão, abre os olhos, opera poderosamente, vira cativeiros, meu Pai. E nos dá, Senhor amado, uma noite especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia no livro da Gênesis, no capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso 35, e depois nós vamos ler o capítulo 30, do verso 1 ao verso 24. Nós vamos ler a história da família do nosso querido Jacó, que depois se transformou em Israel. Vamos ler aqui a formação da família dele. Gênesis, capítulo 29, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás, o meu marido. Se estivessem prestando atenção em cada uma dessas frases, em cada um desses versículos, que já vão destacando aqui verdades tão especiais, o sentimento que está no coração de cada um desses personagens. No verso 33 diz: Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu-lhe à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, e não morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada. Ele chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-lhe a Lia, sua mãe.
Então disse Raquel a Lia: dá-me essas mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro, e Lia lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei por mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido, e chamou-lhe Isacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dá-me, Senhor, ainda outro filho. Amém. Até aqui. Nós lemos essa história e vemos um homem com 4 mulheres. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que os homens possuíam muitas mulheres. A regra era, desde que pudesse dar a mesma vida a todas elas, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. Então nós vemos que os homens de antigamente possuíam muitas mulheres. Então muitas vezes as pessoas vêm e falam: puxa, no Antigo Testamento era permitido ter-se muitas mulheres, esse era o padrão do Antigo Testamento. Mas esse nunca foi o padrão de Deus. Deus nunca criou o homem para ter várias mulheres. O homem criou o homem para ter uma mulher, e a mulher para ter um homem. Tanto é que quando ele estabeleceu o padrão da família, que ele criou Adão, e de Adão ele tirou Eva, só uma mulher. Ele só tirou uma costela de Adão. Ele não tirou uma de cada lado, ou 2 de um lado. Não, ele tirou uma costela, e dessa costela, então ele fez uma mulher. Então esse é o padrão do Senhor. Esse é o padrão desde a criação do mundo. Em Gênesis 2, 23, 24, a palavra diz: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então que fique entendido, que fique muito claro no coração de todos: o padrão do Senhor, desde a criação, foi uma mulher para o homem. Então por que eles tinham tantas mulheres? Porque o pecado entrou no mundo. Assim como quando o pecado entrou, deturpou tudo que era bonito se tornou feio, tudo que era princípio estabelecido pelo Senhor foi quebrado e foi feito tudo conforme a carne mandava. O pecado também estragou esse princípio, esse padrão do Senhor, fazendo com que os homens tivessem ali muitas mulheres. Então nós vemos que Deus fez tudo, criou tudo de uma maneira muito simples. Quem complica tudo são os homens. Deus fez uma mulher para o homem, um homem para uma mulher. Tudo muito simples. E o homem trata de colocar a mão e bagunçar com tudo, e complicar com tudo. Só que o grande prejuízo é que essa complicação, ela traz danos e feridas para a alma do próprio homem. Nós mesmos somos prejudicados pelas nossas complicações, por nós tornarmos as coisas tão complexas. Agora existe algo que nós não podemos complicar, algo que nós temos que tratar na simplicidade que o Senhor criou, que são as nossas famílias. As nossas famílias, elas têm que ser, os princípios têm que ser colocados em prática, para que então vá tudo bem. Porque o Senhor criou a nossa família para que ali, no seio da família, a imagem dele pudesse ser refletida. De que maneira?
através do amor mútuo, o amor serviço, através do cuidado, através de o marido e a mulher estarem se completando, através dos filhos estarem honrando seus pais, através dos seus pais estarem cuidando dos seus filhos, o homem assumindo o seu papel de sacerdote da casa e a mulher de ajudadora idônea, ou seja, da chefe da torcida do seu marido, ali cuidando da sua casa, ali cuidando dos seus filhos. Só que muitas vezes isso não é feito, e é colocado então ali uma maquiagem, é colocado ali muitas vezes a sujeira embaixo do tapete. Assim é que nós complicamos a coisa, quando nós não fazemos tudo na simplicidade com que o Senhor criou. E um exemplo disso muitas vezes nós vemos mesas muito bem arrumadas, com muito bom gosto, coisas, a toalha muito bem estabelecida, porcelanas ali em cima da mesa, prataria em cima da mesa, só que não existe nenhuma comunhão familiar. Mas o que tem a ver mesa com comunhão familiar? Porque a mesa é o lugar onde a família se senta para ali ter comunhão. Quem que nós chamamos para sentar na nossa mesa? São pessoas que nós queremos que participem da nossa intimidade. É um lugar onde nós conversamos, é um lugar onde nós temos harmonia, é um lugar onde o marido, a esposa se senta ali com os filhos para conversar, é um momento de paz, o lugar onde se senta para as refeições. Então nós vemos mesas muito bem colocadas, mas famílias sem nenhuma harmonia, onde um fala A, o outro entende B, o outro entende C, o outro fala D e o outro entende E. Ninguém entende nada. Todo mundo entra e sai a hora que quer, ninguém dá satisfação para ninguém, ninguém respeita ninguém, e cada um toca a sua vida como quer. Nós vemos camas muito bem arrumadas, muito bem estendidas, porém casais sem nenhuma intimidade. E a intimidade conjugal é algo essencial para o bom andamento dos casamentos. Nós vemos camas muito bem arrumadas, uma aparência de que está tudo bem, porém casais sem nenhuma intimidade. Nós atendemos muitas vezes casais que nos procuram, que às vezes o casal não tem intimidade há 8, 9, 7 anos, estão vivendo dentro da mesma casa, mas como amigos, sabe? Isso são leitos divididos, são casamentos prestes a serem rompidos. Então muitas vezes nós passamos uma maquiagem, muitas vezes nós levamos a vida dessa maneira, tentando mostrar para as pessoas que está tudo bem, e para nós mesmos. Muitas vezes nós tentamos nos enganar, achando que não, amanhã vai melhorar, não, daqui a pouco vai melhorar, não, ainda vai melhorar. E vamos levando isso, e os dias vão passando, e as coisas vão caminhando, e as coisas vão piorando, sabe? E nós vamos encobrindo aqui, encobrindo ali, a harmonia não existe, a coisa vai complicando cada vez mais. Ou seja, famílias que têm vivido uma mentira. Famílias que dão uma aparência de que está tudo bem, mas na realidade têm vivido uma mentira. Os próprios integrantes da família têm se enganado, porque não têm vivido a paz, não têm vivido a harmonia, não têm vivido a intimidade, e o casamento está muito aquém daquilo que se idealizou quando se era jovem, ou quando se era noivo, ou quando se planejava um casamento. O casamento está muito longe daquilo, porque a pessoa descobre que aquela pessoa que está do lado dela não é a mesma pessoa que ela conhecia quando estava noivo. E nós não podemos, e não devemos, e não é o desejo do coração do Senhor que nós tenhamos uma família assim. Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma família equilibrada, casamentos equilibrados, filhos equilibrados, harmonia dentro da nossa casa. Nós tenhamos prazer em voltar para a nossa casa,
E nós sintamos o desejo que o dia se encerre logo, para que a gente esteja em casa na harmonia familiar. Então nós não podemos viver uma mentira. Em 2 Coríntios 13:8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós não podemos viver uma mentira. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são feridas. Às vezes não fisicamente, às vezes com palavras, mas às vezes até sem palavras. Às vezes a rejeição, às vezes a rebeldia, às vezes a frieza de um para o outro. Isso vai magoando, situações que não são acertadas vai machucando, e mágoas e situações não acertadas ao longo do tempo, elas vão se tornando em feridas. E essas feridas, elas doem. Essas feridas, e a ferida depois de muito tempo não tratada, ela infecciona. Experimenta você fazer algum machucado no seu corpo e não tratar desse machucado. Sabe, ele vai pegando pó, ele vai pegando a sujeira, a bactéria, aí a pouco ele está infeccionado. E aquilo vai gerando dor, e aquilo gera mau cheiro. E as pessoas que têm essas mágoas, essas coisas não acertadas, que se tornam em feridas, sabe? Muitas vezes elas têm no seu coração o ódio, a rejeição, o ressentimento, marcas que os anos trouxeram por todos esses desacertos, por palavras ditas, por atitudes. Essas pessoas não conseguem transmitir vida, mas a única coisa que elas transmitem é morte. Experimenta conversar com alguém que está ferido fisicamente, machucado mesmo, se machucado, infeccionado. A pessoa não tem prazer, porque aquilo dói, porque aquilo incomoda, aquilo não permite que a pessoa tenha prazer em viver. Aquilo não permite que a pessoa tenha prazer em desenvolver a sua vida, a sua atividade profissional, ou ministerial, ou qualquer outra atividade. Por quê? Porque está doendo, está machucado. E assim também são as emoções. As pessoas não conseguem transmitir vida. E nós conversamos com pessoas, e vocês também devem conversar com pessoas, que quando abrem a boca, nós vemos que é só lamentação, é só reclamação, nós vemos que a pessoa não tem prazer na vida. A pessoa está ali passando, está vegetando, porque é uma pessoa ferida, é uma pessoa marcada, é uma pessoa que não tem prazer na sua família, no seu casamento, mas ela abre a boca, não para transmitir vida, mas somente para transmitir morte. Por quê? Porque existe ferida não tratada, existe mágoa, existem situações não tratadas que se transformaram em feridas. Mas como pode ser isso? Puxa, quando namorava era tudo tão gostoso, no noivado, quando nós estávamos comprando, fazendo os planos juntos, era tudo tão jóia, tudo tão perfeito. O que acontece? Deus criou o homem e criou a mulher. E os dois com estruturas completamente diferentes. O homem criado do pó da terra, a mulher da costela de Adão. Estruturas diferentes. O homem pensa com a cabeça, a mulher pensa com o coração. O homem é a razão, mulher é a emoção. O homem, o sistema é bruto, a mulher é toda delicada. Nós temos que entender que partindo daí, já somos diferentes, homens e mulheres. Aí nós pegamos duas pessoas criadas em lares diferentes, onde os valores impressos foram diferentes, onde a criação de um foi completamente diferente do outro. Um teve uma criação toda carinhosa, toda melosa, muito cheia de beijo, muito cheia de carinho, de preocupação, de atenção. O outro foi criado sem muito carinho, sem muito beijo, sem muito abraço, de qualquer maneira. Então cada um pega a sua trouxinha, cada um pega a sua mala de valores, de princípios, de sentimentos, de tudo e traz. Aí misturam tudo, mistura as escovas de dente,
aí então agora nós vamos formar uma nova família, novos valores, novos princípios, vamos agora começar do zero. Só que nós temos que entender o seguinte: Deus criou de maneira proposital cada um diferente um do outro. Por quê? Para que nós nos completemos. Porque se Deus criasse os dois iguais, não ia completar, ia chocar. E como eu falei no começo que Deus criou a família para se manifestar ali, de que maneira? Um completando o outro. Aonde a mulher tem problema, o homem não tem problema. Então ele dá um suporte para ela. Aonde o marido tem um problema, a mulher não tem um problema. Aí ela dá o suporte para ele. E quem olha de fora fala: essa família é perfeita, não existe problema no meio deles. Eles são perfeitos. Mas por quê? Porque um está completando o outro. Agora nós não podemos fazer dessa diferença uma queda de braço, uma queda de braço, lutando um contra o outro. Nós precisamos entender que essas diferenças são para nos completar e não para criar um abismo entre nós, entre o casal. Nós precisamos entender que agora nós vamos iniciar uma nova família, novos valores vão ser criados, nós vamos somar, vamos pegar os valores, os princípios que eu trago da minha família com os valores, com os princípios que eu trago da sua família e vamos juntar. E nem tudo que eu trago é correto, mas o que ela traz muitas vezes é melhor do que eu trago em algumas áreas. Em algumas áreas eu trago algo que é melhor do que ela traz, então nós vamos abandonar aquilo que não presta e vamos ficar com o que é bom, para então estarmos nos completando, para que então possamos ter uma família perfeita e não um abismo entre as partes. E nós precisamos de uma graça toda especial. Por quê? Porque aí a família começa a crescer. Começa os dois, depois vem um filho, vem outro filho, e aí a família vai crescendo. É uma família, muitas pessoas vivendo embaixo do mesmo teto, compartilhando as mesmas coisas, né? São as roupas que são compartilhadas, são os sapatos que são compartilhados, os talheres, o mesmo ambiente, filhos que dormem no mesmo quarto, os filhos que vêm à noite para se enfiar no meio do casal, enfim, são temperamentos completamente diferentes. São filhos que aceitam aquilo que você fala, são filhos que não aceitam, enfim. Como é que pode então um balaio de gato desse dar certo? Como é que pode então tantos temperamentos diferentes? Hoje ainda as famílias estão aí na média de 1,9 filhos por família, mas antigamente era 6, 7, na época dos meus avós era 11, 12, 13, você imagina toda essa turma, cada um com um temperamento diferente, vivendo embaixo de uma mesma casa. O que não virava aquilo? Não dava certo, e dá certo, e é possível dar certo. Por quê? Por causa do amor de Deus derramado nos nossos corações. O amor do Senhor e o amor serviço. Eu não estou falando aqui do amor poético, mas estou falando do amor serviço, de um servir, do respeito de um para com o outro, entendendo que o teu direito vai aonde, o meu direito vai aonde, até onde inicia o teu direito. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora nós precisamos, meus queridos, saber o seguinte: nós não podemos ter medo de enfrentar as crises. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente que crises e dificuldades vão vir sobre a nossa família. E nós não podemos fazer como o avestruz, de enfiar a cabeça na terra e achar que tudo vai passar sem nenhuma atitude. Deus vai fazer a parte dele, mas existe a nossa parte que nós precisamos fazer também. Então, se você entrou aqui achando que só a sua família tinha crise, então eu queria te falar que nem só a sua família. Se você olhar do lado, você vai ver uma outra família que
que também enfrenta crises, que também enfrenta dificuldades, que também enfrenta lutas. Por quê? Como é que você sabe disso, pastor? Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, 24, 25, onde ele fala da edificação das casas, a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ele falou que a chuva vem sobre a casa edificada sobre a areia e o sol vem sobre a casa edificada sobre a rocha. Não, ele fala que a chuva e o vento vêm sobre as duas casas, a edificada sobre a areia e também a edificada sobre a rocha. A edificada sobre a rocha é a casa que está edificada sobre a palavra do Senhor, sobre os princípios da palavra do Senhor, alicerçada em Jesus Cristo. Mas a chuva, o vento também bate sobre ela. A diferença é o quê? Que é alicerçada sobre a areia, que simboliza os princípios mundanos, que simboliza tudo isso que o mundo tem nos mostrado. Essa casa vai ruir, ela não vai aguentar a tempestade. Mas edificada sobre a rocha, ela vai aguentar os ventos, vai aguentar a tempestade, vai aguentar a chuva e não vai ruir. Mas as dificuldades vai unir mais o casal, as lutas vai unir mais a família, e todos vão falar uma mesma língua e todos vão caminhar em busca do alvo, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter muito claros que as crises virão, e nós não podemos nos correr dessas crises. Nós precisamos enfrentar de frente, sabendo que as crises foram feitas para serem enfrentadas e resolvidas, que as diferenças foram criadas para que a gente se acerte e que a gente complete um ao outro. Como tem a historinha dos porcos espinhos, que eles, num dia de muito frio, um tentou se encostar no outro, um furou o outro e ficaram afastados. Depois eles viram que era melhor eles tentarem se acomodar, porque se eles ficassem separados, eles iriam morrer. Então eles foram, se ajustaram, se acertaram, e um então pôde aquecer o outro. Sabe? Então nós precisamos ter muito claro isso. As dificuldades virão, mas nós vamos ter a clareza e a graça do Senhor. Nós vamos ter que enfrentar cada uma dessas dificuldades de frente, dia após dia, sabendo que o Senhor vai estar conosco e que o Senhor vai nos dar vitória sobre cada uma delas. Agora nós vamos voltar e ver o nosso querido amigo Jacó. Jacó tinha uma família, eu até falei para vocês estarem prestando atenção em bastante dos versículos aqui. Ele tinha uma família bastante complicada. Tudo era muito complicado ali. E a primeira dificuldade que nós vamos ver na vida de Jacó é a primeira dificuldade, a dificuldade estrutural que tinha na família dele. Por que essa dificuldade estrutural? Era um pai, 4 mães, um sogro trapaceiro e 13 filhos de 4 mães diferentes. Lia tinha 7 filhos, 6 homens e uma mulher. Bila, que era serva de Lia, tinha 2 filhos. Zilpa, que era serva de Raquel, tinha 2 filhos, e Raquel, mais 2 filhos. Então era todo mundo vivendo no mesmo lugar, todo mundo convivendo. Filhos, imagina, filhos de mães diferentes, cada filho puxando para o lado da sua mãe. Um filho que foi lá, achou as mandrágoras, trouxe para a mãe, a outra que queria, e com certeza os outros filhos já queriam entrar ali, já queriam, sabe, aquela confusão. A Raquel e Lia eram filhas da mesma família, tinham mais ou menos a mesma direção, os mesmos valores, os mesmos princípios, só que Bila e Zilpa eram servas, já vinham de outras famílias. Então todo mundo cuidando de todo mundo, as mães cuidando das filhas, os filhos ali, aquele balaio de gato lascado. Hoje nós vemos o quê? Hoje nós vemos essa mania que veio dos quintos dos infernos, que é o tal do ficar. Então fica com um, fica com o outro, tem filho de um, tem filho do outro, tem filho do outro, tem filho do outro, às vezes 3, 4 filhos de pais completamente diferentes. Chama para reunião na escola, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, porque não acabou não casando com nenhum deles. Aí quem vai é a avózinha, que tem cuidado dos filhos, mas que mal se aguenta em cima das pernas, chega lá e fala, não sei de nada. Então sabe,
As famílias hoje têm enfrentado a mãe que tem que trabalhar, porque o pai também tem que trabalhar, os filhos que são criados pela babá, que ensina princípios, valores diferentes do que os pais ensinam. Os pais vêm depois, chamam atenção e aprendeu aqui, aprendeu ali, dá um nó na cabeça das crianças. Então nós vemos, assim como Jacó enfrentava ali o problema, onde tinha brigas, tinha ciúmes, tinha confusões, nós vemos as famílias dos nossos dias hoje também enfrentando esse problema estrutural, onde são colocados ali valores diversos, porque existem muitas influências, onde não se tem ali muitas vezes a estrutura familiar, um pai, uma mãe e os filhos. Mas como eu disse, às vezes muitos filhos, cada um de um pai, ou uma mãe que abandonou e o pai ficou ali com os filhos, sabe? Então muitas famílias hoje com problemas estruturais também. Segunda dificuldade que Jacó enfrentava no meio da sua família, problema de relacionamento. O lugar não é, a casa dele não era um lugar de harmonia, mas era um lugar do quê? De competição. Era um lugar de uma rinha, era uma disputa ali, acirrada. As mulheres que disputavam o coração de Jacó. Como diz aqui no verso 8, conforme nós lemos, quando disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Então uma disputa pelo coração de Raquel, as mulheres disputando pelo seu marido. Já não está dando mais filho, pega a serva, deixa a serva e dormir com o marido para ver se consegue prender ele. Uma disputa entre elas para que elas pudessem, sabe, não existia harmonia, não existia amizade, não existia o cuidado de um para com o outro. O nome Lia simboliza olhos baços ou olhos embaçados, porque Lia diz que tinha os olhos embaçados, os olhos baços. E hoje nós vemos muitas mulheres, assim como Lia, com seus olhos embaçados, embaçados de tanto chorar, porque muitas vezes não tem uma palavra de carinho, não tem a atenção, não tem o amor do seu marido. E disputam. Muitos lares hoje tem sido uma disputa, muitas vezes não com outras mulheres, mas muitas vezes tem sido uma disputa, uma agenda diária muito cheia, compromissos que maridos têm assumido, se esquecendo que tem uma mulher e que tem filhos, que às vezes não querem o recurso financeiro, mas querem a atenção dele, querem a presença dele ali dentro de casa, sabendo que muitas vezes está ali no quarto, mas é uma segurança, sabendo que o pai está ali no quarto. Muitas vezes mulheres que têm chorado, que têm disputado o coração do seu marido, muitas vezes com os amigos, têm se trocado muitas vezes o convívio familiar pelo relacionamento com os amigos. Ah, mas é muito importante para os negócios. Ah, mas é muito bom ter o meu tempo, pelo menos um dia por semana. Eu tenho alguns conhecidos do relacionamento comercial, e não, pelo menos um dia por semana é meu. E aí depois das 6 horas sai e não tem hora para voltar para casa. Sabe? Então mulheres têm disputado com seus maridos, com os amigos, a presença o coração do marido. Tem disputado com os hobbies. Sabe? Muitas vezes não tem tempo para sair com a esposa, para sair com os filhos, mas sempre arruma um tempo para o futebol, para a pescaria. Não tem nada contra o futebol, contra a pescaria, não tem nada contra isso, desde que isso não venha comprometer aquilo que realmente é importante, que é a família, que é o seu casamento, que é os seus filhos,
aquilo que realmente tem importância. Sabe? Então, problemas de relacionamento. Mulheres com seus olhos embaçados de tanto chorar, porque não tem o carinho, e não tem a atenção, e não tem o cuidado do seu marido. E isso tem feito o quê? Tem impedido que as orações alcancem o trono do Senhor. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com as vossas mulheres, como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiras da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe? Então nós temos que viver a vida comum do lar, a comunhão, o cuidado. Os filhos de Jacó era uma disputa um com o outro, e nós vemos José, que era o filho amado do coração de Jacó, que era o filho da velhice. Tanto é que um dia ele deu uma túnica toda colorida para ele, e os irmãos ficaram tão enciumados, e acho que a grande maioria sabe, acabaram vendendo José como escravo. Molharam a sua roupa no sangue de um animal e levaram para o pai, e falou: uma fera devorou o seu filho José, onde trouxe muita tristeza para o coração de Jacó. Uma disputa entre os irmãos. E quantas famílias nós vemos hoje, em vez dos irmãos serem amigos, companheiros, um cuidando do outro, mas eles têm acirrado uma disputa dentro da casa, e não existe harmonia. Nós vemos um terceiro problema que Jacó vivia, que era o problema cultural. Por que começou todo esse problema na vida de Jacó? Quando ele foi se casar, então seu sogro Labão deu Lia. Ele falou: mas escuta, eu trabalhei por causa de Raquel, não foi por causa de Lia. Ele falou: não, mas não é costume aqui a filha mais nova se casar antes da mais velha. Então era uma questão cultural. E porque ele se casou com Lia primeiro, depois se casou com Raquel, aí vieram as duas servas, que começou todo esse balaio de gato na vida de Jacó, toda essa complicação. Em nossos dias nós vemos culturas completamente diferentes, causando tanto dano para a vida de pessoas. Nós vemos, por exemplo, pessoas que se casam com credos diferentes. Uma crê no Senhor, uma é devota do Senhor, e a outra pessoa não, a outra pessoa leva de qualquer maneira, fala: não, eu vou casar, depois vai se converter. E aí cria um baita problema, porque aí ela não quer que ele vá para a igreja, ele não quer que ela vá para a igreja, enfim, cria aquele problema sério. E assim tantos outros problemas, valores. Não, depois que ele casar ele vai mudar, depois que ela casar ela muda. Mas são valores que, se a pessoa não deixar no trabalhar do Senhor, não muda. E aí nós vemos famílias enfrentando muitos problemas, assim como Jacó enfrentou na sua vida. Nós vemos um outro problema que Jacó tinha na sua família, que eram problemas morais. Diná, sua filha, saiu para passear, ela foi violentada por Siquém. Siquém se apaixonou por ela, chamou seu pai, vieram até a casa de Jacó, pediram a mão dela em casamento. Eles concordaram, Jacó concordou, Levi e Simeão a princípio concordaram, mas conversaram entre eles e falaram: peraí, ele violentou nossa irmã e vai ficar por isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, nós concordamos desde que toda a cidade de vocês se circuncidem. Aí concordaram, se circuncidaram. Eles esperaram que ele estava no auge da dor. Eles entraram, Simeão e Levi, e passaram todos os homens a fio da espada. Mataram todos os homens, enganando seu pai, falando: não, pai, pode fazer que nós concordamos com isso. Enganaram seu pai. Foram e mataram a todos, quebrando com uma aliança que haviam feito com outro povo. Lia enganou Raquel quando se casou com Jacó, concordou com seu pai: não, vamos fazer assim, vamos enganar ele, e eu vou enganar minha irmã, vou enganar ele também, caso com ele, doida para casar. Rubem se deitou com a mulher de seu pai, com Bila. Filho foi lá e se deitou com a mulher do pai.
Raquel enganou Jacó quando levou os ídolos do lar de seu pai. Quando eles saíram da casa, ela pegou os ídolos do lar, escondeu e levou junto com ela, sabendo que Jacó adorava somente a Deus, o único Deus vivo, que não concordava com aquilo. E ela jurou de pé junto que não tinha pego nada daquilo. Nós vemos hoje problemas morais instaurados dentro das famílias, né? Relacionamentos sexuais ilícitos, traição. Nós vemos toda sorte de problemas morais, televisão, internet, tudo isso sendo permitido dentro das casas, ao ponto de nós ouvirmos por aí de pais que dizem: não, prefiro que meu filho ou minha filha durma com o namorado aqui dentro de casa, pelo menos eu sei onde estão. São problemas morais, princípios sendo quebrados. E nós vemos problemas emocionais também instaurados na família de Jacó: ódio, amargura, rejeição. Como é que eu sei disso? As frases que nós lemos ao longo desses 2 capítulos. Primeira frase: o Senhor ouviu a minha aflição. Segunda frase: agora meu marido vai me amar. Agora meu marido vai me preferir. Agora meu marido vai se unir a mim, pois já lhe dei 3 filhos. Deus vai julgar a minha causa e ouvir a minha voz. Com grande luta tenho lutado e competido com minha irmã e logrei prevalecer. Agora eu serei bem-aventurada, afortunada, feliz. Desta vez serei recompensada. Desta vez meu marido ficará comigo. Desta vez Deus me tirará do vexame. Então nós vemos amargura, nós vemos ódio, nós vemos tristeza, rejeição cada vez que essas mulheres abriam a boca. Então nós vemos uma família marcada, sabe, por problemas sérios emocionais. Então quando nós olhamos para esse tipo de família, nós falamos: puxa, não tem problema nenhum, está tudo certo. Era uma família muito complicada, era uma família muito cheia de problema. Quando nós olhamos e falamos: essa família vai dar tudo errado, não vai dar nada, não vai sair nada que presta daí. Só que o Senhor estava no meio deles. O Senhor tinha uma promessa para a vida de Jacó. O Senhor tinha uma promessa para a vida dele, assim como tem uma promessa para a nossa vida também. Quando ele diz: o meu justo habitará em morada de paz, morada tranquila e segura. Quando ele diz que os nossos filhos repararão os caminhos antigamente assolados. Quando ele diz que as nossas filhas serão colunas de palácio. São promessas que ele tem, assim como ele tinha para a vida de Jacó, que depois se transformou em Israel. Que dessa família toda conturbada, dessa família toda complicada, cheia de problemas, ele tirou dali as 12 tribos de Israel, porque ele tinha uma aliança com essa casa. Mas de que maneira aconteceu isso? E da mesma maneira pode acontecer também na nossa família. Da mesma maneira pode se mudar o cativeiro que possivelmente esteja se vivendo dentro da nossa casa. É através do altar do Senhor. Jacó, quando ele estava voltando, quando ele saiu da casa do seu sogro, que ele se sentiu atemorizado por tudo aquilo que ele ia encontrar no seu irmão Esaú, ele se colocou aos pés do Senhor. E diz em Gênesis 32, 7 a 10, depois verso 22 até 32, que é quando ele passa pelo Val de Jaboque, que ele tira toda a família dele, ele passa a família dele, divide em 2 bandos, e aí então vai ele e o Senhor. Ele vai com uma disputa com o Senhor, e ali ele clama ao Senhor, e ali ele suplica ao Senhor, e ali durante toda a noite ele batalha em oração com o Senhor. E o Senhor falou: você já não vai mais se chamar Jacó, que era usurpador, trapaceiro, mas agora você vai se chamar Israel. Então ele transformou um que era usurpador, que era trapaceiro, e era alguém que só passava todo mundo para trás, ele transformou num príncipe de Deus, um homem poderosamente usado nas mãos do Senhor. Mas de que maneira? Quando ele se pôs em oração, buscando ao Senhor durante toda uma noite, não permitindo, não saindo dali, enquanto o Senhor não mudasse a sorte dele. E dali para frente, então, as 12 tribos de Israel nasceram.
E o filho que foi vendido como escravo por causa dos ciúmes dos irmãos, foi o homem usado para alimentar todo o mundo da época. Foi o homem que Deus levantou para colocar como segundo homem do Egito. Ali então houve conserto com ele, com todos os seus irmãos. E ali então ele pediu para que trouxesse seu pai. E ali então houve o acerto na família, porque eles se colocaram em oração. Porque um pai dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor, foi para o altar do Senhor, se humilhando na presença do Senhor e clamando pelo Senhor. Quando ele entrou para o Egito, já estava tudo transformado. Ele já não era mais Jacó, mas era Israel. As 12 tribos de Israel estavam então formadas. E dali, o homem que alimentou todo mundo da época. Então não importa como esteja a sua casa, não importa quão crítico esteja a situação, o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer realidade. Desde que você vá para o altar do Senhor, desde que você clame ao Senhor, desde que você se humilhe na presença do Senhor, o Senhor muda a sua vida. E o Senhor muda toda a realidade da sua casa. O Senhor muda a realidade dos seus filhos. O Senhor muda a realidade do seu casamento. Ah, mas já faz muito tempo. Ah, mas já acabou. Lázaro estava morto fazia 4 dias. E o Senhor chegou na porta do túmulo dele e chamou ele para fora. E ele saiu do túmulo depois de 4 dias morto, enterrado. O que é que já morreu? O que é que já está enterrado? Muitas vezes a sua esperança, muitas vezes o seu sonho, dessa família, dos seus filhos, viver em harmonia. Muitas vezes o seu casamento já havia desistido dele. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que é possível virar o cativeiro, que é possível você colher a paz e a harmonia dentro da sua casa, que é possível você se posicionar como sacerdote da sua casa, que é possível você ver a sua esposa sendo a sua ajudadora idônea, que é possível você ver os seus filhos servindo ao Senhor e honrando com a sua vida, porque o Senhor fez isso na família de Jacó, e o Senhor vai fazer isso também na sua família, em nome de Jesus. Amém? Ah, mas tem o meu marido que não se converte, tem um coração muito duro, tem a minha esposa que tem um coração muito duro, tem aqueles filhos que estão envolvidos com o mundo, que são apaixonados pelo mundo. O Senhor diz: crê no Senhor seu Deus, será salvo tu e toda a tua casa. O Senhor tinha uma promessa com Jacó, e o Senhor tem uma promessa com você. Crê no Senhor seu Deus, será salvo tu e a tua casa. Não temas, crê somente. Aquele que crê verá a glória de Deus. Busque essa promessa. Assim como Jacó pegou a promessa e passou uma noite inteira orando e clamando. Muitas vezes você vai passar 30 noites, 60 noites, 365 noites, 700 noites, mas peleje, lute como um príncipe, e o Senhor vai mudar a sua realidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu convidar você a ficar em pé. Queria chamar a Lorena aqui à frente. A Lorena vai estar nos conduzindo nessa oração. Eu queria que você estivesse colocando a sua família, a sua vida, a sua família agora diante do Senhor. Muitas vezes você identificou um problema, muitas vezes você viu algum desses pontos que eu citei, você fala: isso tem tudo a ver com a minha casa. Às vezes é algo muito simples, às vezes é algo muito complicado. Não sei o que é, mas o Senhor tanto cura a gripe como cura o câncer. O Senhor tanto cura coisa simples como cura coisa complicada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós pudemos observar, Paizinho,